Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 3. Nós vamos para a aula de número 17. E nessa aula nós vamos tratar sobre campos magnéticos produzidos por correntes. Tá? Nós temos o campo magnético são gerados por materiais magnéticos, uma propriedade intrínseca dos materiais, né? E nós podemos gerar campo magnético através de correntes, né? Então nós temos algumas coisas que nós vamos ver ao longo do curso, por exemplo, enrolamentos, toroides, solenoides. Nós passando corrente por um fio, nós conseguimos gerar campo magnético. Aliás, o simples fato de uma carga estar em movimento, ela gera campo magnético. Nós vamos tratar um pouco disso hoje e como poder encontrar qual é o campo magnético produzido por uma corrente, né? Dada uma corrente, qual é o campo que ela produz. Depois nós vamos tratar a questão de força entre duas correntes paralelas. Nós vamos tratar aqui solenoides e toroides, os campos fornecidos por eles. E relação entre bobinas, né, um campo magnético gerado por bobinas, e de polos magnéticos. Tá? Então esses são os temas da aula de hoje. Lá no fim eu vou deixar, como sempre, um exercício de avaliação. Tá? Então vamos começar aqui com o campo magnético em si produzido por uma corrente. Como é que a gente encontra esse campo? Tá? Então a primeira coisa que nós temos que notar aqui que é uma observação experimental que partículas carregadas em movimento produzem um campo magnético. Esteja ela dentro de um fio ou não. Ela pode estar se movendo no vácuo, na atmosfera, qualquer lugar, na água, sei lá. Qualquer lugar que você imaginar uma partícula carregada eletricamente se movimentando, ela está gerando campo magnético. Tá? E aqui então, a partir das observações experimentais, né? Então a gente começa a equacionar aqui a problemática. Então imagina que eu tenho um fio qualquer que está sendo atravessado por uma corrente I, tá? E eu quero saber o campo magnético num ponto P. Então o que nós fazemos? Nós identificamos um elemento de corrente, que é o IDS, e esse DS aqui vai descrever o nosso fio, né? E ele vai dar origem a um elemento infinitesimal de campo. E aí, se a gente quiser saber o campo inteiro, a gente tem que integrar, como nós fizemos já com o caso dos campos elétricos, né? Então, importa saber qual é a corrente, o elemento aqui, e o seu posicionamento com relação ao ponto P. E aqui nós temos um versor R que está apontado na direção do vetor que localiza o ponto P onde nós queremos analisar. Então ele tem um ângulo aqui entre o elemento de corrente, IDS, e o versor que aponta na direção de R, o ângulo entre eles é θ. Tá? Então, foram esses dois pesquisadores aqui que chegaram a essa conclusão, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, que fizeram aqui a lei de Biot-Savart. Tá? E ela diz o seguinte: o elemento infinitesimal de campo aqui, ele é dado por experimental, tá, gente? μ0 sobre 4π, produto I vezes o produto vetorial dsr, dividido pelo r ao quadrado, tá? Sendo r o vetor que identifica o ponto P com relação ao elemento ds. Tá? Essa é a lei de Biot-Savart. Então, se eu quiser saber o campo, eu tenho que integrar. Tá? Então, aqui, ó, o módulo dele, dB, μ0 sobre 4π, e ds seno de θ, que é aparece aqui do produto vetorial, é o ângulo entre ds e r, tá? Dividido por r ao quadrado. O μ0 que aparece aqui é 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro dividido por ampere. É o que nós chamamos de permeabilidade magnética no vácuo. Assim como a gente tinha permeabilidade elétrica, no caso dos campos elétricos, temos a permeabilidade magnética aqui nos casos de campo magnético. Tá? Muito bem. E qual que é o sentido do campo? Né? Para onde que aponta o vetor campo? Né? Vocês estão vendo aqui que o vetor campo dele já foi desenhado na figura com uma cruzinha. Para essa situação ele está entrando, lembra? Cruzinha está entrando na tela, pontinho está saindo da tela. Você vê o vetor, vamos dizer, quando está cruzinha, você está vendo ele pelas costas, né? Ele está entrando, e quando ele está com pontinho, só ele está saindo. Você está vendo a pontinha da flecha chegando até você. Tá? Então, como é que a gente identifica qual é o sentido do campo? A gente usa a regra da mão direita. E ela é usada da seguinte forma: você pega, coloca aqui, eu vou pegar o exemplo aqui do lado direito. Você coloca o seu dedão no sentido da corrente e você fecha a palma da sua mão. O sentido que a palma da sua mão está fechando é o sentido do campo B. Tá? Então, aqui para fios, ó, fica evidente que o campo tem essa forma circular aqui ao redor do fio. Tá? Então, se a corrente está indo para baixo, você coloca o seu dedão no sentido da corrente, você fecha a mão, o campo está indo no sentido que você fecha a mão.
E aqui, ao contrário, a corrente está indo para cima, o campo está indo no sentido que você fecha a mão. Tá? Muito bem. Aqui, ó, para complementar, é uma situação experimental, né, onde a gente tem um fio que está passando corrente e aqui foi jogado limalha de ferro. Note que a limalha de ferro se alinha, né? Lembra? Um momento magnético, uma espira com um momento de polar magnético ou um material qualquer que tenha um momento de polar magnético, quando a gente aplica um campo nele, ele sofre torque e ele se alinha com o campo magnético. Então aqui a limalha de ferro se alinhou o campo magnético ao redor do fio, mostrando que ele tem essa simetria circular aqui, ó. Tá? E aí aqui tem um desenho dessa coisa, são a simetria circular de campo, aí mostra que ó, as linhas estão mais juntas perto do fio, né? O campo é mais intenso, vai se afastando, ele vai aumentando a distância entre as linhas, ou seja, o campo vai sendo mais intenso conforme a gente se afasta, o que é esperado, né? E aqui, como a corrente está entrando aqui, ó, se você usar a regra da mão direita, né? Você vai ver que o campo está nessa direção e ele é tangente às linhas de campo, tá? Como a gente já explicou nas outras aulas. Muito bem. Então agora vamos usar a lei de Biot-Savart para calcular o campo num ponto P. Vamos começar com o caso mais simples, que é o caso de um fio retilíneo. Lá no livro está chamando de longo. É o caso típico de infinito, tá? Bastante grande. Tá? Como é que a gente sabe se o negócio é infinito ou não? Depende com relação, a, por exemplo, à distância que eu estou observando. Se eu estou observando a de 10 centímetros e o fio tem 50 metros, ele é infinito. Né? Se eu estou observando de 10 centímetros e o fio tem 30, ele é finito, não é infinito. Tá? Então, como é que a gente vai calcular o campo? Vamos nos lembrar aqui da lei de Biot-Savart, né? Produto vetorial dSR dividido por R quadrado, multiplicado pela corrente, e mais esse termo aqui no começo, que envolve a permeabilidade magnética no vácuo. Então, na situação, nós temos um fio retilíneo, uniforme, longo. E eu tenho aqui um ponto de observação, que está a uma distância R do fio, na perpendicular aqui, e uma distância Rzinho do elemento de corrente IDS. Tá? E o IDS faz um ângulo θ com o versor R, que aponta na direção do vetor Rzinho, que localiza o ponto P, fazendo, como eu já disse, um ângulo θ com ds. Tá? E essa distância entre o ponto aqui onde a gente identifica Rzão e o ponto onde está o ds, nós chamamos de S. Passa uma corrente I pelo condutor ali, pelo fio. Então, nossa primeira ação, fazer aqui o módulo de dB μ0 sobre 4π, e aqui do produto vetorial sai o IDS seno de θ dividido por R quadrado. Tá? Dando mais um passo aqui, ó, notem que apareceu um 2 aqui, eu deixei ele em vermelho, porque nós estamos chamando de zero aqui esse ponto aqui, onde está perpendicular ao fio, que nós identificamos o ponto P. Então, se eu quiser saber de menos infinito até zero, de zero até mais infinito, eu tenho que multiplicar por 2. Eu vou integrar de zero até infinito, vou multiplicar por 2. Lá no fim, vocês vão ver, fica até uma sugestão para vocês fazerem em casa depois, vocês vão aplicar os limites lá de integração, vocês podem integrar de tirar o 2 daqui e integrar de menos infinito até mais infinito. Façam esse exercício, vocês vão ver. Lá no fim dá para fazer, vocês aplicam uma regrinha de limite e o 2 aparece naturalmente lá. Tá? Façam isso depois para se certificar, vai ser um exercício interessante. É uma sugestão, tá, gente? Não é o exercício de avaliação. O exercício de avaliação vai ficar na minha página lá depois. Tá? Então, como eu vou integrar de 0 até infinito, eu vou multiplicar por 2 para ter o campo de 0 até infinito e de menos infinito até 0. Tá? Como a simetria é a mesma, só multiplicar por 2. Então, eu fico com a integral de 0 a infinito de dB. E quem que é o meu dB? Este aqui, μ0i, não entra na integração sobre 2π, integral de 0 a infinito de seno de θ ds sobre r quadrado. Agora, esses elementos aqui, eles se relacionam, tá? Então nós temos que tomar alguns cuidados. Então, vamos identificar primeiro o rzinho aqui, ele tem relação com S, ó, que localiza lá o ds. Então, o r, ele é hipotenusa, r quadrado igual ao lado quadrado mais lado quadrado, então eu tiro com r raiz quadrada de s quadrado mais rzão ao quadrado. Tá? E o seno de θ, se a gente for olhar, vamos colocar em termos dos elementos que nos foram dados aqui no problema. Então, vamos usar este ângulo aqui, que ele é quem? Ele é π menos θ. Então, o seno de θ vai ser igual ao seno de π menos θ, né, o ângulo complementar aqui, que vai dar R sobre raiz quadrada de S quadrado mais R quadrado. Tá?
Muito bem, se a gente usar então esses elementos aqui, tá? Nós podemos substituir e encontrar que o campo vai ser então μ0i sobre 2π, integral de 0 a infinito, de r ds sobre s quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Tá? Notem, veio aqui dessas coisas aqui. Tá? Muito bem. Se a gente fizer a integral, então nós vamos ficar com μ0i sobre 2πr, aqui no limite de integração de s sobre s quadrado mais r elevado a meio, r quadrado elevado a meio, de 0 até infinito. Tá? Então, se nós aplicarmos esses limites de integração aqui, nós vamos notar, né, quando tiver infinito, vai ficar infinito sobre infinito, vai ficar 1, né, e o restante vai ficar 0, porque vai aparecer um 0 aqui. Então, nós vamos ficar com b μ0i sobre 2πr. Esse é o campo devido a um fio retilíneo longo. Note que ele, para um dado fio, ele aumenta com a corrente e ele diminui com o inverso da distância perpendicular ao fio. Tá? 1 sobre r. E o sentido está para dentro da tela, basta aplicar a regrinha da mão direita. Tá? Coloca o dedão no sentido da corrente, fecha a mão no sentido que a mão está fechando, é o sentido do campo que vai dar para dentro da tela. Tá? E se o fio fosse semi-infinito, né, eu não usaria aquele 2 lá, eu integraria agora só de 0 até infinito sem usar o 2, e o que era 2 aqui vira um 4, porque tinha um 2 aqui em cima. Então fica um μ0i sobre 4πr. A dependência em i e r, obviamente, é a mesma. Né? Trata-se do mesmo problema. Muito bem. Vamos utilizar agora para uma situação diferente e que vai ser interessante quando a gente falar de solenoides, né? Principalmente quando eles forem circulares. Vamos falar do campo magnético devido a uma corrente que passa num fio, num arco de fio, um arco de circunferência. Tá? Então, eu estou no ponto C ali e eu quero saber o campo naquele ponto C. Então, eu sei que o ponto C está a uma distância R, que é o raio da circunferência, varrizão. Passo uma corrente I no fio, então eu posso levantar aqui um elemento de corrente IDS e o versor R está direcionado no caminho do vetor que liga o elemento, que localiza o elemento ds com relação ao ponto C de observação. Tá? Mais uma vez aqui, ó, sentido do campo magnético, basta colocar o dedão no sentido da corrente e fechar as mãos. Fechando as mãos, fechar a mão direita, não as mãos, né? Fechar a mão direita, no sentido que eu estou fechando a mão, colocando o dedão no sentido da corrente, no sentido que eu estou fechando a mão, está o campo magnético. Tá? Muito bem. Então vamos calcular o nosso elemento de campo dB. Então o dB, devido àquele elemento de corrente IDS, vai ser μ0 sobre 4π, e IDS seno do ângulo, né? Vem do produto vetorial, seno do ângulo entre ds e r. Né? Nesse caso aqui foi dado, se você olhar aqui na simetria circular vai ser 90. Tá? Então o ângulo é de 90, seno de θ igual a 90, dividido pelo rzinho aqui, quadrado, que é quem? A distância até o ponto C, a gente sabe que é o raio da circunferência, o rzão aqui. Tá? Substituindo todos esses elementos, nós tiramos que o diferencial de campo dB é μ0 sobre 4π e ds sobre r ao quadrado, rzão ao quadrado. Tá? Se eu quiser saber o campo, eu tenho que integrar todos os dBs, tá? Todos os elementos de campo. Eu vou integrar em quanto? No arco de circunferência que me foi dado, que vai de 0, vou chamar um lado de 0, até φ, tá? Que é o arco de ângulo que nos foi dado. Né? Então, se a gente fizer essa integral, integral de 0 a φ, de μ0 sobre 4π, e agora veja aqui que eu substituí aqui, ó, o ds pelo elemento r de φ, na coordenada adequada. Tá? Então, a gente fica com i rzão de φ sobre rzão ao quadrado. Fazendo essa integral, nós vamos ficar com μ0i sobre 4πr, e no integrando nós vamos ficar aqui, fazendo integral não, desculpe, tirando aqui a parte que não interessa para o integrando para fora da integral, nós vamos ficar com uma integral de 0 a φ de dφ. Tá? O que vai dar essa integral? Essa integral tem que dar, bom, φ, né, de 0 a φ, está aqui, b igual a μ0i φ sobre 4πr, essa expressão geral para um arco de circunferência de tamanho angular φ, tá? Então esse fica o campo no centro do arco de circunferência tamanho angular φ. E aqui eu posso substituir o φ
que foi interessante, tá? Lembrando que esse φ aqui a gente tem que entrar ele em radianos, tá? E o sentido fica para fora, para dentro da tela, basta aplicar a regra da mão direita, tá? E se eu quiser saber por uma circunferência completa, basta eu colocar o φ igual a 2π. Lembra que eu falei? Isso aqui é uma expressão geral, vale para qualquer φ. Então, φ igual a 2π é uma volta completa do arco, né? E a gente fica com B igual a μ0i sobre 2r, se eu fizer φ igual a 2π. É o campo no centro de uma circunferência completa, né? Notem lá, então, que depende crescente com φ, com o tamanho do arco, né? E decresce com R, né? Com Rzão. Aqui já falei tudo. Então, vamos para o próximo conceito aqui, que é um conceito que nós já sabemos, que é a força entre fios, né? Os fios paralelos passando uma dada corrente. Então, o que nos interessa aqui? Nós temos duas expressões que eu separei aqui para nos auxiliar. Uma delas é a Biot-Savart, para podermos encontrar o campo. E outra delas é a força entre fios carregando corrente. I, L, vetor B. Tá? Então, nessa situação que nós temos dois fios paralelos, com uma corrente IA passando no fio A e uma IB passando no fio B, nós queremos saber a força no fio B devido ao fio A, FBA, força no fio B devido ao fio A, tá? Muito bem. Então, nós vamos simplesmente aplicar essa expressão da força e nós sabemos que a corrente que importa é a corrente do fio B, que é o fio que eu quero saber qual é a força atuando sobre ele, então a corrente do fio B, produto vetorial de L com o campo devido ao fio A, que é quem vai fazer efetivamente a força agir sobre o fio B, né? Muito bem. Então, se nós fizermos esta conta aqui, nós vamos encontrar, né, antes de fazer a conta, aliás, nós precisamos encontrar qual é o campo devido ao fio A, né? São esses os elementos que nós precisamos. Precisamos saber da corrente B, que é dada pelo problema, precisamos saber do campo BA. E aí, pelo BA, se nós fizermos lá pelo Biot-Savart, que nós já fizemos, acabamos de fazer, nós podemos descrevê-lo aqui como μ0 IA sobre 2πd. D é a distância de observação, que é a distância entre os fios, tá? Lembra lá, essa vem desse resultado que nós acabamos de obter usando a lei de Biot-Savart, tá? Substituir o I pelo IA e o R pela distância entre os fios, né? Então, tendo o campo, né, a gente sabe que na posição do fio B o campo é para baixo, basta fazer a regra da mão direita. Então eu coloco lá o meu dedão ao longo da corrente IA e fecho a minha mão. Fechando a minha mão eu vou ver que ela está indo para baixo, como está desenhado aqui, ó. B devido ao fio A está para baixo. E aí, se você olhar então na expressão da força, é o produto vetorial de L e B. Então como é que eu faço? Uso de novo a regra da mão direita. Coloco os dedos na direção de L, os dedos da mão aberta, fecho na direção do campo, meu dedão vai ficar no sentido de FBA, tá? E aí eu posso encontrar o módulo aqui de FBA, e então o que? IB, tá aqui, L, BA, acabamos de encontrar, seno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Se nós fizermos essa conta, nós vamos encontrar que a força no fio B, devido ao campo que o fio A gera, é μ0, L, comprimento dos fios, corrente no fio A vezes a corrente no fio B, dividido por 2π vezes a distância entre eles, tá? E a força aponta na direção do fio A, regra da mão direita, nós acabamos de falar. Então aqui vem algumas dicas para quando a gente está resolvendo problemas desse tipo. Então, em primeiro lugar, nós devemos determinar o campo produzido pelo segundo fio na posição do primeiro. Então, em geral, a gente quer saber qual a força no primeiro fio devido à interação com o segundo fio. Então, o primeiro passo é eu encontrar o campo que o segundo fio está fazendo na posição do primeiro fio, tá? Aí eu determino a força exercida por este campo sobre o primeiro fio. Se eu repetir esse processo aqui, agora eu fazer para o outro fio, né? Faço tudo inverso agora para o outro fio. Nós vamos observar que se os fios tiverem correntes paralelas, eles vão se atrair. Então, fazendo aqui para o fio A, eles têm corrente paralela, vocês vão ver que a força, aqui nós calculamos a força BA, ela aponta do B para o A. Se eu fizer para o fio A,
ela vai fazer, nós vamos ter o FAB, ela vai apontar do A para o B. Então a força é atrativa. Correntes paralelas, força atrativa. E se a gente colocar correntes antiparalelas e fazer a mesma metodologia, nós vamos encontrar que correntes antiparalelas se repelem. Então, passando correntes paralelas nos fios, eles vão tentar se unir, né, se aproximarem, e antiparalelas elas vão tentar afastar os fios. E é daqui, ó, de um experimento de força entre fios, né, que é uma curiosidade aqui, como é que se define a unidade de ampere que a gente usa para corrente, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. O ampere é a corrente constante que, quando mantida em dois condutores retilíneos, paralelos, de comprimento infinito e seção reta desprezível, ou seja, são paralelos, compridos e fininhos, separados por 1 metro de distância no vácuo, produz uma força de 2 às 10 a menos 7 newtons por metro. Essa é a definição de ampere, tá, que a gente usa. E agora aqui uma aplicação, né? Crianças de plantão, não tentem isso em casa, pode ser muito perigoso. Mas aqui nós temos um canhão eletromagnético, né? Então como é que ele funciona? Ele é constituído por 2 trilhos, ele tem um projétil, né? O canhão precisa ter um projétil, e ele tem um fusível aqui. Tá? E aqui nós vamos usar simplesmente força magnética. Então o que a gente faz? A gente passa uma corrente pelos trilhos e essa corrente atravessa esse fusível aqui. Só que é uma corrente alta demais para o fusível. Então o que acontece? Ele se funde e se vaporiza. No momento que ele se vaporiza, continua passando uma corrente aqui, ó, fica um vapor de gás aqui, um gás condutor, fica passando uma corrente aqui. Então olha que interessante. Você tem uma corrente e você tem aqui, ó, um campo B que está entrando na tela, tá? Devido à corrente que está passando aqui nos trilhos, ó. Pode fazer a regra da mão direita aí que vocês vão ver que vai dar certo. Então, se eu tenho uma corrente e um campo, eu tenho uma força. Faço o produto vetorial aqui, ó, pode fazer com a regra da mão direita, né? I vetor B vai dar a força F aqui. Significa o quê? Que o projétil então vai ser impulsionado na direção da força, tá? Então, é assim que funciona esse canhão. Tá? A gente passa uma corrente, vaporiza aqui o fusível, então fica um gás condutor e a corrente continua passando aqui. Aí eu uso o campo gerado por essas duas correntes passando no trilho, produto vetorial com essa corrente aqui dá uma força. E esse gás condutor vai acompanhando lá o projétil até que ele saia da condição dos trilhos. Tá? Muito bem. E agora, até agora nós tratamos, né, um fio, né, uma corrente. Né? Agora, como é que a gente pode tratar uma distribuição de correntes? Mesmo esquema que nós fizemos lá para os campos elétricos, distribuições de carga, lembra? Tem um jeito mais simples de tratar, que é aqui, no nosso caso, a lei de Ampère. É um paralelo com a lei de Gauss, que nós fizemos lá anteriormente. Então, fica aqui, é o mesmo... Foi uma contribuição do André-Marie Ampère aqui, e ele fez a seguinte proposta. A integral numa superfície fechada do produto escalar B ds é um elemento da superfície, né? É igual a μ0, permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente envolvida pela superfície. Lembra? No caso de Gauss era a carga total envolvida, aqui é a corrente total envolvida. Essa é a lei de Ampère. E a superfície na qual nós integramos, antes era a superfície gaussiana, agora nós chamamos de superfície amperiana. Tá? Muito bem. E o funcionamento é o mesmo, né? No caso das cargas, só importavam as cargas que estavam dentro da superfície. No caso da superfície amperiana, no caso da superfície gaussiana, as cargas estavam dentro da superfície gaussiana. No caso da superfície amperiana, apenas as correntes que estão dentro importam. As que estão fora não importam. O I3 aqui não importa para essa conta que nós estamos fazendo. Tá? Então a gente tem uma superfície amperiana. A gente determina um sentido de integração, que pode ser aleatório. Tá? E nós identificamos um elemento dessa superfície ds e qual o ângulo dele com o campo magnético gerado. Tá? Tudo aqui é randômico. Tá? Depois a gente define as coisas. E aí, como é que a gente sabe aqui os sentidos das correntes? Né? É com relação ao que nós definimos da superfície amperiana. Então nós colocamos a nossa mão aberta na tangente à superfície amperiana e para onde apontar o nosso dedão é sinal positivo de corrente. O contrário é negativo. Tá? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Então, o que diz a lei de Ampère, que a integral no caminho fechado BDS vai ser
vamos abrir aqui o produto escalar, vai ser a integral no caminho fechado de B cosseno de θ ds. Tá? Isso aqui tem que ser igual ao quê? μ0, permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente envolvida pela superfície amperiana. E é aqui que está o pulo aqui, qual é a corrente envolvida? É o que a gente acabei de falar para vocês. Nós colocamos a mão aberta no sentido de integração, tá? Então nós escolhemos esse sentido, os dedos da mão aberta vão no sentido da integração. E para onde fica o meu dedão é sinal positivo, para onde tudo que é contrário é sinal negativo. Então a corrente 1 está no sentido positivo, né? Ela está aqui com bolinha, pontinho, então está saindo da tela, cruzinha está entrando. Então o que está saindo da tela está na direção do meu dedão, então I1 é positivo, coloquei I1 positivo aqui. E I2 está entrando, então I2 é negativo. Então eu fico com a corrente total envolvida é I1 menos I2. Tá? E assim eu já seria capaz de fazer encontrar campo magnético aqui dentro. O sentido da integração, como eu disse, é arbitrário. Os sinais das correntes envolvidas pela superfície amperiana são atribuídos pela regra da mão direita com relação à escolha de integração. Tá? Isso é importante que vocês notem. Muito bem. Então vamos usar agora a lei de Ampère para calcular o campo magnético nos arredores de um fio. Tá? O mesmo exemplo que nós já fizemos antes, vamos fazer agora com outra metodologia. Então, nós temos um fio de corrente que está passando uma corrente I e ela está saindo da tela aqui, no sentido de sair da nossa tela. Tá? E nós vamos definir então uma superfície amperiana de raio Rzinho, né? Fazer uma superfície circular, que é a simetria adequada para esse tratamento de problema. E nós identificamos aqui um elemento ds dessa superfície e nós também temos já o caminho de integração dado pelo ds aqui e o ângulo dele com B. Nesse caso aqui, B é tangente à trajetória circular de integração, então o ângulo entre ds e B é zero. Né? Então, como disse, nós escolhemos o sentido anti-horário, né? É uma escolha. O campo é tangente amperiana e a corrente é positiva, porque se eu colocar lá, fizer a regra da mão direita, eu encosto a mão, né, na superfície amperiana, os dedos da mão abertos, né, e o dedão aponta no sentido positivo. Se a corrente está no mesmo sentido do meu dedão, então ela é positiva. Nesse caso, positiva. Né? Então, fazendo a conta, se eu fizer a integral no caminho fechado, que eu determinei aqui, BDS, eu fico com integral, caminho fechado, B cosseno de θ igual a zero, que é o ângulo entre ds e B, ds. Tá? Isso aqui vai dar B integral de ds, que é igual a μ0 vezes a corrente envolvida pela superfície. E, dando mais um passo, nós temos que a integral de ds é o próprio comprimento aqui, né, da superfície, que é circular. Eu fico com B 2πr, que é o comprimento da superfície, igual μ0i. Tá? Quem é a corrente envolvida é a própria corrente que está passando no fio, que foi dada pelo problema com sendo I. Tá? Corrente I. De onde nós tiramos aqui, ó, que o campo fora do fio, nas redondezas, nas vizinhanças do fio, ele é dado por μ0i sobre 2πr, nós já vimos. E ele aumenta linearmente com a corrente e diminui com 1 sobre a distância, né? No sentido radial. Então, essa corrente fora, o campo fora do fio. Nós podemos fazer também aqui como é que se comporta o campo dentro do fio, por exemplo. É simples, nós pegamos o fio, fazemos uma superfície gaussiana agora menor que o raio do fio, lá dentro do fio. Tá? Então, o raio do fio é Rzão e o raio da superfície amperiana é Rzinho. A simetria não muda, né? ds aqui está dando o caminho de integração e o B continua sendo circular. Tá? Ele tem simetria circular. E ele fica então tangente aqui à superfície gaussiana, de modo que... Desculpa, gente, eu estou trocando gaussiana com amperiana por força do hábito. Superfície amperiana. Tá? Essa diferença, o ângulo entre elas é nulo, tá? Por causa da simetria. Então, se a gente fizer lá a integral de BDS, tudo igual. Integral no caminho fechado, no seno P, cosseno de θ igual a zero, ds, que é o ângulo entre B e ds. E B, nós vamos ficar com B, integral de ds igual a μ0i envolvido. Tá? A integral de ds continua o 2πr, só que agora não é o Rzão externo, aí continua sendo o R da superfície amperiana, que esse é Rzinho aqui. Então, 2πr igual μ0 vezes a corrente envolvida. E aqui que nós temos que tomar algum cuidado, porque a corrente envolvida não é a corrente total, é uma fração da corrente. E que fração é essa? É a própria corrente multiplicada pela razão
da área da superfície amperiana pela área do fio. Tá? Então nós vamos ficar com I vezes πr ao quadrado, que é a área da superfície amperiana, dividido pela área do fio, que é πr ao quadrado. De modo que nós ficamos que a corrente envolvida é I R ao quadrado dividido por R ao quadrado. Isso vale para correntes uniformes, tá, gente? Se a corrente não for uniforme, tem que ver a função de não uniformidade da corrente dentro do fio. De modo que se a gente substituir essa corrente aqui lá na corrente envolvida, nós temos que dentro do fio, o campo ele se comporta da seguinte forma. μ0I, permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente, dividido por 2πr ao quadrado, R é o raio do fio, vezes o R, que é o raio da superfície gaussiana. Então, dentro do fio, nós temos algumas implicações aqui. Aumenta com a corrente, tá? Assim como fora. Diminui com R ao quadrado, com relação ao centro. Tá? E aumenta com R, linearmente com R. Tá? Significa que quanto maior eu colocar aqui a minha superfície amperiana, maior vai ser o campo. Quando eu chegar em R igual a R, eu volto para o caso do campo nas proximidades externas do fio, como não poderia deixar de ser. Né? Muito bem. Dito isso, vamos passar então agora para os solenoides e toroides. Então agora nós temos técnicas o suficiente para calcular o campo de um arranjo agora importante, né? Nós vamos ver mais para frente algumas outras aplicações, né? dessas montagens geométricas aqui com fios. Né? Então nós temos uma ferramenta agora para entender um pouco melhor. Vamos começar pelo solenoide. Solenoide nada mais é que um enrolamento de fios, tá? De forma helicoidal, tá certo? Então a gente passa uma corrente e essa corrente vai gerar um campo magnético com uma dada configuração aqui dentro que é interessante para aplicações. Por exemplo, então aqui está o solenoide, é um enrolamento helicoidal de fios, e aqui está ele com um pouco mais de detalhe. Tá? É como se eu tivesse cortado no meio aqui, eu estou vendo os fios que estão em amarelo, e a corrente ela entra aqui pela parte de baixo, sai pela parte de cima. Né? Imagina que a hélice continua aqui, entra pela de baixo, sai pela de cima, entra pela de baixo, sai pela de cima, e assim a gente vai fazendo a forma helicoidal do enrolamento. Tá? E o que é interessante, que a gente pode notar nessa forma geométrica de fazer? Que nós conseguimos campos uniformes dentro da bobina ou do solenoide, tá, gente? Bobina e solenoide, mesma coisa. Nós conseguimos campos homogêneos dentro do solenoide e fora do solenoide o campo é praticamente nulo. Idealmente nulo. Na prática, comparado com o campo interno, ele é pequenininho. Tá? E se o solenoide for suficientemente longo, você tem campo homogêneo aqui dentro. Nas bordas não tem, porque você tem aqui as linhas de campo, né? Você tem quebra a simetria, você não tem campo homogêneo nas bordas. Mas lá no meio, se eu precisar de campo homogêneo, eu coloco o que eu estiver precisando, um estudo, por exemplo, magnetizar e fazer medidas de magnetização em campo homogêneo, a amostrinha tem que ficar aqui no meio, longe da borda. Né? E como é que gera esse campo homogêneo aqui dentro? Ó? Basta a gente fazer aqui a regra da mão direita, né? Ó. Se eu colocar o dedão na direção da corrente, a corrente que ela está entrando e está saindo lá, eu vou fechar a mão e aqui eu tenho, quando eu fecho a minha mão aponta no sentido do campo magnético gerado pela corrente que está passando. Então aqui ela está entrando e o campo está assim. Vai somando os campos de todos eles que estão assim, vai dando campo naquela direção. E lá, ó, então aqui ela está entrando, lá ela está saindo. Muda a direção. De novo, eu coloco o dedão na direção da corrente e a minha mão fecha a direção do campo. Vai dar essas linhas de campo aqui. E elas vão se somando e aqui todo mundo se soma nessa mesma direção. Né? Então eu consigo campo homogêneo aqui dentro devido a essa somatória das espiras individuais. Né? Muito bem. E na parte externa o campo é pequenininho. Idealmente ele é nulo. Na prática ele é pequenininho comparado com o campo que eu tenho lá dentro. Tá? Tomar cuidado que nas bordas do solenoide o campo não é homogêneo. Ele se assemelha a um campo de dipolo magnético. E a gente pode então usar a lei de Ampère para calcular o campo lá dentro do solenoide. Tá? Então aqui veja que nós já partimos para o caso em que as linhas aqui dentro são perfeitamente paralelas, né? O campo é perfeitamente homogêneo e lá fora não tem campo. Então solenoide ideal.
Note que no caso do ideal, aqui ó, até os fios que compõem as espiras aqui são quadradinhos para que se encaixem perfeitamente. Tá? Então, nós podemos aplicar a lei de Ampère. Como é que nós vamos fazer? A lei de Ampère, lembrando aqui em cima, ó, integral, no caminho fechado de B escalar ds igual a μ0 vezes a corrente envolvida pela superfície amperiana. Né? Então, escolhemos a superfície aqui adequada para essa situação, que é esse retângulo aqui, ó, de A a B, B a C, C a D e D a A. Então, nós vamos fazer esta integral nesse caminho fechado em partes. Tá? Então, a integral no caminho fechado BDS vai ser a integral de A até B, de B escalar ds, né? A gente coloca o ds no sentido aqui dessas flechinhas. Tá? Aí nós fazemos a integral de B até C, de B escalar ds, esse pedaço. Depois de C até D, depois de D até A. E aí é interessante a gente já anotar para simplificar a nossa vida aqui, que nesses caminhos aqui, ó, BC e DA, o ângulo entre DS e B é 90 graus, e o cosseno vai dar zero. Então esses dois termos aqui, eles já vão para zero. E lá fora, que é no caminho CD, está fora do solenoide, idealmente o campo lá fora é nulo. Então esse termo aqui também vai para zero, porque B é igual a zero. Então a gente simplifica, né? Nós vamos ficar com a integral de A até B de BDS igual a μ0 vezes a corrente envolvida pela superfície. E a integral de BDS vai dar o quê? O próprio campo, e a integral de ds vai dar h, que é o comprimento que vai, designado aqui pela nossa superfície, de A até B. Isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida na superfície. Qual é a corrente envolvida na superfície, gente? É a corrente que passa por cada uma dessas espiras. Então, eu tenho que multiplicar pelo número de espiras. Tá? E aqui, para ficar um caso geral, eles colocam a metodologia padrão, em vez de colocar um n aqui, número de espiras, nós colocamos um i vezes um nzinho, que é um número de espira por unidade de comprimento, né, uma normalização para ficar comparável com todos os tipos de sistema, vezes o h, que é o tamanho aqui que importa da minha superfície amperiana. Tá? De modo que eu tenho então um campo dentro do solenoide é igual a μ0, permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente, vezes o número de espiras por unidade de comprimento, né, que aqui os H se cancelaram. Tá? A densidade, isso se chama densidade linear de espiras, número de espiras por unidade de comprimento. Este é o campo para um solenoide ideal. E nós temos outro caso aqui, que também tem bastante aplicação, que é o caso do toroide. Tá? O toroide é um solenoide enrolado como se fosse um cilindro aqui. Ó, tá? E a corrente vai passando aqui, ó, nesse sentido que estão vendo. Ó, tá? Cilindro, um anel. Tá? E como é que é o campo no interior do toroide? Ó, ele tem essa simetria circular aqui das linhas verdes que você está vendo aqui. Ó. E como é que a gente pode encontrar ele? Aplicando aqui a lei de Ampère. Tá? Então nós temos aqui já, ó, uma superfície amperiana que nós desenhamos aqui. Tá? Muito bem. Isso aqui é um corte, né, do toroide, né, gente? Esses pontinhos aqui são os fios, e o xzinho diz que a corrente está entrando, e o pontinho aqui diz que a corrente está saindo. Se você fizer aplicar a regra da mão direita, você vai ver que o campo dá nessa direção, que está desenhada em verde aqui, com as flechinhas. Tá? Muito bem. Então, se a gente aplicar agora a lei de Ampère no sentido horário, isso aí favorece a gente, porque depois a corrente vai ficar positiva aqui, tá? Mas é uma escolha. Eu pego e faço lá a integral de BDS, vai ser igual ao quê? B integral de ds, igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Porque se eu pegar ali, né, gente, o produto aqui, ó, vai dar entre ds e B, né? Eles estão paralelos, então, eu estou fazendo sentido horário, então B está no mesmo sentido de ds, o ângulo entre eles é zero, então eu fico com cosseno de 0 igual a 1, então eu fico com B, e a integral ficou em ds. Tá? Aqui tem uma falhinha, essa flechinha não é para estar aqui, tá? Porque já foi feito o produto escalar, tá? Agora já é um escalar. Igual μ0 vezes a corrente envolvida. Se eu fizer a integral de ds, eu vou ficar com 2π, né? R, é o comprimento total da superfície gaussiana, 2πr. Igual μ0 vezes a corrente envolvida. Quem é a corrente envolvida? Aqui nós não usamos a densidade, tá? Aqui nós usamos o número de espiras
envolvidas no toroide, número total, tá? Então, lá no solenoide a gente pegava um pedaço, né, para analisar. Aqui a gente está pegando a situação como um todo, né? Então, fica B vezes 2πrzinho igual μ0 vezes I vezes N, o número de espira do toroide. Fazendo aqui o rearranjo, nós temos que o campo num toroide vai ser μ0, permeabilidade magnética no vácuo, vezes I, vezes o número de espiras, dividido por 2π, vezes 1 sobre R, 1 sobre Rzinho, tá? Que é a superfície gaussiana. Então, no toroide, cresce com a corrente, o campo cresce com o número de espiras, quanto mais espiras tiver para uma dada corrente fixa, se aumentar o número de espiras, eu aumento o campo. Para um dado número de espiras fixas, se aumentar a corrente, eu aumento o campo. E ele cai aqui ó, com 1 sobre Rzinho, tá? Que é o R da superfície gaussiana. Muito bem. E agora, gente, é natural, né, que nós associemos um momento de polar magnético, você veja uma espira ou uma bobina, quando a gente aplica um campo magnético, aplica uma corrente gera um campo magnético, né? Mesmo no caso dos solenoides, lá dentro o campo é homogêneo, mas quando eu chego na borda ele se comporta como um dipolo, né? É natural que nós queiramos associar um momento de polar magnético com uma bobina, tá? Com o solenoide. Então vamos pegar o caso mais simples aqui, ó, uma espira, a corrente circulando, eu aplico a regra da mão direita, eu vejo que o campo está saindo na direção do meu dedão aqui. E eu posso associar esse campo com um momento de polar magnético μ, né, que nós já definimos em outras aulas. Como é que eu vou fazer? Vamos aplicar a lei de Biot-Savart, tá? Para fazer essa conta. Então nós temos aqui a nossa simetria, uma espira. Nós vamos identificar um ponto aqui ó, ao longo do eixo Z, tá? De observação, identificado pela essa distância Z, e por esse vetor R, que identifica efetivamente o ponto de observação P. Tá? Então nós identificamos aqui também o elemento de corrente, IDS, e o versor R, que aponta na direção do vetor Rzinho aqui também, que identifica o ponto P. E o raio aqui da nossa espira é Rzão. Tá? E a primeira coisa que nós podemos já observar, que na hora de calcular, nós podemos separar aqui o campo em paralelo ao eixo Z e perpendicular ao eixo Z. E as componentes perpendiculares aqui, ó, elas têm simetria, né, radial. Se eu somar todas, vai dar zero, tá? Então a gente já pode facilitar a nossa conta usando simetria. Então vamos fazer isso. Então aplicando a lei de Biot-Savart, tá aqui, nós sabemos que o campo vai ser então uma somatória de todas as componentes paralelas ao eixo Z, mais uma somatória de todas as componentes perpendiculares, que por simetria vão se anular mutuamente. Tá? Então, dando mais um passo, vamos encontrar o elemento de campo dB. Vai ser quem? μ0 sobre 4π e produto vetorial ds com R. Né? Nós vamos ficar com IDS, R versor R, né? Seno de 90. Nessa simetria circular aqui, ó, o ângulo entre IDS e o versor R vai ser sempre 90. Tá? Então, dividido por Rzinho ao quadrado, que é o que localiza o ponto P de observação. Esse é o dB. Nós temos que considerar que nós queremos a componente paralela. Então, dB paralelo, se a gente observar aqui na figura, nós vamos ficar com dB cosseno de alfa. Está aqui projetado para ficar mais fácil da gente entender. Né? A componente paralela é a componente cosseno do ângulo alfa. Tá? Então, se eu juntar as duas coisas, eu posso escrever o dB paralelo, né? Substituindo o dB aqui, por isso aqui que nós já encontramos. Nós vamos ficar com μ0 sobre 4π e cosseno de alfa, daqui, ds sobre Rzinho ao quadrado. Esse é o nosso dB paralelo. Tá? E aí nós temos que colocar essas, para não ter erro no momento de integração, nós precisamos colocar esses elementos todos em função esses aqui, né, de fato, aqui já está colocado, em função dos elementos que o problema nos dá. Tá? Então nós podemos observar aqui que o Rzinho, né, ela é hipotenusa, então R quadrado é igual a Rzão quadrado mais E ao quadrado, de onde eu tiro Rzinho, raiz de R quadrado, Rzão quadrado mais E quadrado. E eu posso também tirar o cosseno do ângulo alfa, como sendo a razão, né? Cosseno do ângulo, razão entre cateto adjacente e hipotenusa, Rzão sobre Rzinho, e eu tenho Rzinho aqui, então eu fico com essa expressão, cosseno de alfa, Rzão sobre a raiz quadrada de Rzão quadrado mais Z ao quadrado. Tá? Se eu substituir tudo aqui, eu vou ficar com esta expressão aqui.
dB paralelo é μ0 sobre 4π, I R dividido por R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios vezes ds. De onde agora eu posso tirar o campo. Então o campo total, a gente já viu que por simetria vai ser só a componente paralela. Se eu somar todas as componentes paralelas fazendo essa integral, eu vou ter μ0 sobre 4π e R sobre R quadrado mais Z quadrado a 3 meios, integral de ds. Integral de ds, quem que é? Eu vou pegar a circunferência total aqui da espira. Vai dar o quê? 2π vezes R, que é o raio da espira. Então se eu substituir lá, eu vou ficar que o campo é um campo com componente z, que é o campo paralelo aqui. Ele vai ser μ0 i R ao quadrado dividido por 2 R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios. Tá? Muito bem. E agora vamos partir para a associação com dipolo magnético. Lembra, a situação dipolar, uma das condições é que o ponto de observação seja muito maior que as dimensões do dipolo. Então eu tenho que colocar essa expressão que nós acabamos de encontrar, fazer a aproximação dipolar nela, ou seja, Z, que é o ponto de observação aqui ao longo do eixo, muito maior do que R, que é o tamanho da espira aqui, do raio da espira. Tá? Se eu fizer essa condição aqui, ó, né, se Z é muito maior que R, isso aqui fica desprezível, eu vou terminar com uma expressão aqui que vai ser o campo em Z, na condição de Z é muito maior que R, igual μ0i R ao quadrado, dividido por 2Z ao cubo. Isso aqui é o campo dipolar na direção Z. Notem que ele vai com o raio ao quadrado, ele aumenta com o raio ao quadrado da espira, para uma dada corrente fixa, ele aumenta linearmente com a corrente para um dado raio fixo, e ele diminui com 1 sobre Z ao cubo, a distância ao longo do eixo Z a partir do centro da espira. Tá? E aqui é interessante que nós temos, se a gente quiser fazer por um caso geral, de N espiras, aqui nós fizemos por uma, né? Mas elas são, a gente pode somar. Se a gente fizer com N espiras, nós vamos colocar um elemento multiplicador aqui na corrente, né? NI. Né? E nós podemos substituir esse R aqui, ó, lembrando que a área da espira é π vezes R quadrado. Tá? Então, substitui R por A dividido por π. Fazendo isso, nós ficamos aqui com o campo B na direção Z, μ0, N, número de espiras, a corrente que atravessa, vezes a área da espira, dividido por 2π Z ao cubo. De onde nós identificamos, né, da aula passada, N, número de espira, vezes a corrente, vezes a área da espira, isso aqui dá o nosso momento dipolar magnético, μ. Tá? Não confundir com μ0. μ0 aqui é uma quantidade escalar, que é a permeabilidade magnética no vácuo. μ, vetor, é o vetor momento dipolar magnético. Tá? Então, a associação de campo de uma espira com momento dipolar magnético é esta aqui. BZ, né, vetor agora, μ0 sobre 2π, μ, vetor momento dipolar magnético, dividido por Z ao cubo. Tá? Então essa é uma bobina percorrida por uma corrente, fazendo aqui a relação com o momento dipolar magnético de uma bobina. Tá? Então é isso, gente. Esses eram os conceitos que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu vou deixar um exercíciozinho de avaliação para vocês lá no site e também vou colocar nas descrições deste vídeo. Na próxima aula nós vamos fazer exercícios envolvendo então a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère e alguns outros conceitos que foram dados aqui ao longo desta aula. Até a próxima aula então, gente!